Olá, irmãos, graça e paz de Jesus Cristo. Quero abençoar a sua vida nesse dia. Estou aqui também para trazer uma palavra de Deus, cujo tema é Desejando uma Vida Espiritual Abençoada. E eu quero ler com vocês Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 52. Vamos ver lá. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele começou a crescer, e esse crescimento, ele trouxe algumas características, né? Ele crescia diante de Deus, ele crescia diante dos homens, o seu testemunho diante de Deus e diante dos homens era aprovado, estatura, força, beleza, vida espiritual abençoada, né? E para termos uma vida espiritual abençoada, nós necessitamos desejar, para que Deus me abençoe com uma vida espiritual próspera. Primeiro eu tenho que desejar, não é verdade? Mas não apenas desejar essa vida espiritual abençoada, eu tenho que pagar o preço. A gente sempre ouvia desde pequeno, nada cai do céu não, viu, de graça, exige um preço. Até a salvação, ela não foi de graça, ela é pela graça. Jesus pagou o preço, então se pagou o preço, houve algo que foi feito, não é verdade? Deixa eu te fazer uma pergunta, você deseja crescer em Deus? Você quer crescer na palavra de Deus, no conhecimento da Bíblia? Você quer crescer numa vida espiritual? Você quer ter discernimento espiritual? Você quer ter intimidade com Deus? É uma boa pergunta, né? Mas na sua opinião, pense aí comigo, o que se deve fazer para alcançar esse crescimento? Para viver esse crescimento? Com certeza, como eu falei, não vai cair do céu não, de graça. Nós precisamos buscar com força, de uma maneira intensa, né? Então, é importante você entender que, primeira coisa, como eu falei, é desejo de Deus. Deus quer nos dar um crescimento saudável, espiritual, crescente, frutífero e que nos leva a uma maturidade. Mas eu preciso sair da minha posição de conforto. A zona de conforto é muito perigosa, né? A zona de conforto. Nós não podemos estar acomodados com aquilo que nós já estamos recebendo. Gratos sempre por aquilo que Deus nos dá todos os dias. Porém, desejosos em crescer mais e buscar mais a Deus. E eu quero trabalhar com vocês algumas práticas que nos ajudam a viver uma vida espiritual abençoada. Primeira prática está em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e Gálatas 5, versículo 19 a 21. Gálatas 5, 19 a 21. A primeira prática que me ajuda a viver uma vida espiritual abençoada é procurar neutralizar tudo que é a favor da nossa carne. Ei, preste atenção aqui. Tudo que a minha carne gosta é contra o meu crescimento espiritual. É contra. Então veja só o que diz Gálatas 5, 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vocês percebem que as obras da carne, elas são totalmente inimigas para uma vida de crescimento espiritual e também para não alcançar o reino de Deus, não morar no céu com Deus para todo sempre. Primeira prática, para que eu tenha uma vida espiritual abençoada, crescente, madura, frutífera, é não desejar as obras da carne, ok? É o que eu disse aqui, procurar neutralizar tudo que é a favor da nossa carne. Segunda coisa, uma vida disciplinada de oração e leitura da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo escrevendo para a igreja, ele diz, orai em todo o tempo. Algumas versões diz isso, se eu não me engano a King James. Orar em todo o tempo, orai sem cessar, outras versões dizem. Essa é a prática que eu e você precisamos ter, uma vida disciplinada de oração e leitura da palavra.
Eu e você precisamos criar esse hábito de todos os dias falar com Deus, porque a oração, ela nos edifica, ela nos fortalece, ela nos sustenta e ela gera um crescimento, porque nós vamos ser mais íntimos de Deus, mais conhecedores de Deus. Então, disciplina de oração, mas disciplina da palavra de Deus. Josué capítulo 1, versículo 8, Deus diz: Josué, não cesses de falar desse livro da lei, antes porém medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então prosperarás no seu caminho e serás bem sucedido. Não cesse de falar desse livro da lei. Mas para eu falar desse livro da lei, ele diz: medita nele de dia e de noite. Eu preciso ter uma vida disciplinada na palavra, examinar a Bíblia, conhecer a Bíblia. Jesus uma vez disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Oséias disse: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Você e eu, para crescermos em Deus, a segunda prática desse estudo é: ore, busque a Deus em oração, tenha o seu tempo com o Senhor, estude a palavra, amém? Terceira prática: envolvimento com Deus e com a obra de Deus. Nós precisamos, quanto mais nós nos envolvemos com Deus, mais nós vamos crescer, queridos. Mas eu preciso também me envolver com a obra do Senhor, né? Uma vida de aliança com Deus resultará em crescimento. Paulo diz lá em Atos 20, 24: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a carreira e o ministério pelo qual eu fui chamado, de dar testemunho, de pregar o evangelho da graça de Deus. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, vamos ver lá o que Paulo está dizendo. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quando você também se envolve com a obra de Deus, quando você começa a deixar ser usado por Deus, as experiências que você vai adquirindo nesse trabalho, nesse envolvimento, resultará em crescimento para você na sua vida espiritual, tá certo? Claro, é óbvio que nós temos que ter prioridades na nossa vida, Deus sempre em primeiro lugar. Lá em Marcos 3,14, quando Jesus chama os seus discípulos, a Bíblia diz que Jesus chamou para estar com ele, que é a primeira coisa, e depois os enviou a fazer a obra dele. Nós precisamos nos envolver com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo. Nós precisamos nos envolver com a obra de Deus. Isso nos leva a um crescimento, a uma maturidade, queridos, e com certeza aliança com a casa de Deus. Quanto mais eu estou aliançado com a igreja, com os cultos, com as reuniões, com tudo aquilo que está acontecendo, dentro da igreja, eu vou estar crescendo em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando, lá em Lucas, é chegado a mensagem do Salvador de Jesus Cristo, havia uma mulher, uma profetisa, quando os pais levam Jesus ao templo para ser consagrado. Essa mulher chamava Ana. A Bíblia diz que depois de 7 anos casada com seu marido, ele falece, ela se torna viúva, e com mais de 80 anos essa mulher não se apartava do templo, em orações e jejuns. Imagina a vida espiritual dessa mulher, a riqueza, o tesouro que essa mulher tinha dentro dela. Queridos, nada pode tirar isso, em nome de Jesus Cristo, amém? Envolva-se com Deus, envolva-se, quanto mais você puder, envolva-se com Deus, vai trazer um crescimento gratificante na sua vida. Quarta prática que nos ajuda a uma vida espiritual abençoada, é viver debaixo da direção do Espírito Santo. Gálatas 5,16 diz: andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quando nós permitimos ser conduzidos pelo Espírito Santo, ouvir a voz do Espírito Santo e praticar a voz do Espírito Santo, oh queridos, nós vamos crescer. Quando nós permitimos viver as virtudes do fruto do Espírito de Gálatas, né, são 9 virtudes, vamos ver, quando nós começamos a colocar em prática, buscar, né, viver isso. Olha o que Paulo está dizendo aqui, no versículo 18 do capítulo 5 de Gálatas: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, né? Aí ele vai falar depois sobre as obras da carne, mas olha aqui agora o versículo 22, mas o fruto do Espírito, o fruto, singular, mas o fruto do Espírito é amor, alegria,
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio ou temperança. Quantos de nós precisamos de domínio próprio, queridos? Quantos de nós, muitas vezes, cercados por tantos problemas e dilemas da vida, precisamos exercer o domínio próprio? E quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, essa virtude do dom, ela se manifesta na nossa vida e nos ajuda a crescer. Sabe, quando há tempos atrás, por alguma situação, você saía do seu controle, você, como diz, perdia a boa, e hoje, sendo conduzido pelo Espírito Santo, você domina o seu instinto, as suas reações. Isso é sinal de maturidade, isso é sinal que você está crescendo em Deus, está tendo uma vida espiritual abençoada, sabe? Antigamente falava o que vinha na cabeça, hoje não, hoje você pensa primeiro para depois falar, hoje você tem uma fé que te leva a alcançar grandes conquistas. Isso é viver debaixo da unção do Espírito Santo, da direção do Espírito Santo. Hoje você ama as pessoas pelo que elas são e não pelo que elas te oferecem, virtude do fruto do Espírito, amém? Hoje você desfruta de uma alegria que vem de Deus e não das circunstâncias, a paz que vem do Senhor, amém? E para finalizar essa nossa reflexão, quinta prática que nos ajuda a viver uma vida espiritual abençoada é obediência a Deus. Obediência a Deus. João 14, 21. Queridos, quando nós obedecemos ao Senhor, queridos, nada pode nos deter. Olha aqui João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece e os guarda, este é o que me ama. Já parou para pensar o que Deus está dizendo aqui? Que na obediência manifestamos nosso amor a Deus. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, me manifestarei a Ele. Quando nós obedecemos ao Senhor Jesus, a sua palavra, a Deus, ao Espírito Santo, a Bíblia diz que o Senhor Jesus vem em nós e Ele se manifesta em nós através da nossa obediência. E aí nós crescemos, não é verdade? E como nós crescemos? Vocês estão entendendo, queridos? Em nome de Jesus Cristo, vamos obedecer a Deus, não vamos questionar ao Senhor, vamos ter uma vida de obediência ao Pai, tá certo? E eu me lembro aqui algo também que é muito importante. João, na sua terceira epístola, ele diz, como eu me alegro por vocês andarem na verdade. Com certeza, quando nós andamos na verdade, na palavra de Deus, nós crescemos também espiritualmente. Eu quero orar com você. Pai, eu abençoo agora estas vidas que ouviram essa palavra, que possamos, Senhor Deus, buscar esse crescimento espiritual e juntos vivemos tudo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Nos leve a crescer, a orar e a buscar a sua presença, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja.